A economia russa continua patinando e os números não deixam dúvidas. No terceiro trimestre de 2005, o crescimento do PIB do país foi de apenas 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um resultado pífio, especialmente quando comparado aos índices dos trimestres anteriores, 1,4% no primeiro e 1,1% no segundo. Os dados são do Rosta, o órgão oficial de estatísticas, e revelam uma realidade preocupante. O PIB funciona como um termômetro da economia, ele mede tudo que o país produz e vende. Quando esse número encolhe, é sinal de que a máquina econômica está perdendo força. Quando cresce, significa que há progresso. Mas o que estamos vendo agora é um freio brusco, e não apenas em setores isolados. O esfriamento atingiu até áreas que antes eram o motor do crescimento russo, como o varejo, os serviços e a gastronomia. Especialistas apontam que o problema está diretamente ligado à desaceleração dos salários reais e ao aumento do desemprego. No mês passado, o governo tentou tranquilizar a população, classificando a situação como temporária e controlável, prometendo uma recuperação em breve. Afinal, o presidente deixou claro que a meta é alcançar um ritmo de crescimento sustentável, alinhado à média global. Mas será que essa confiança se justifica? Para o cidadão comum, palavras como desaceleração ou esfriamento podem soar como jargões distantes. Mas a verdade é que quando a economia para de crescer, os efeitos são sentidos no bolso de todos. Imagine um país rico como o Japão, onde o crescimento já é quase inexistente há décadas. Lá, a população vive bem porque a infraestrutura é sólida e a renda per capita é alta. A Rússia, porém, está longe desse cenário. A maioria dos russos mal consegue sobreviver com o que ganha. A economia está desgastada, com equipamentos obsoletos e setores inteiros precisando de reformas urgentes. Sem crescimento não há recursos para modernizar, nem para melhorar a vida das pessoas. Quando a economia encolhe, as empresas vendem menos, a arrecadação cai e o dinheiro para investimento some. Menos produção significa menos empregos, salários estagnados e um padrão de vida que começa a regredir. E não se engane, os dados oficiais podem até tentar maquiar a realidade, mas analistas independentes já alertam que a economia russa não está apenas desacelerando, ela está, na verdade, encolhendo. Há meses o PIB vem registrando quedas, o que significa menos recursos para tudo, aumentos salariais, reajustes de pensões, melhorias nos serviços públicos. O que vem pela frente é um cenário de cortes, demissões e até redução de jornada com salários menores. Em resumo, um retrocesso para os tempos difíceis das décadas passadas. E as más notícias não param por aí. Nos últimos 5 meses, russos e empresas retiraram quase 3 trilhões de rublos dos bancos, apesar das altas taxas de juros que, teoricamente, deveriam incentivar as pessoas a deixar seu dinheiro aplicado. Esse movimento revela uma desconfiança profunda no sistema financeiro. Mas será que 3 trilhões é muito? Depende de como se olha. O total de depósitos nos bancos russos gira em torno de 62 trilhões de rublos, então, em termos percentuais, não é uma retirada catastrófica. No entanto, o que chama atenção é a contradição. Enquanto a população corre para sacar dinheiro em espécie, o governo anuncia planos de digitalizar pagamentos, transferindo salários, pensões e benefícios para contas bancárias. Como conciliar essas duas tendências? De um lado, as pessoas querem ter dinheiro vivo em mãos com medo de um colapso. Do outro, o Estado empurra a sociedade para um sistema que depende de tecnologia e redes digitais, justamente o que muitos temem que possa falhar. Essa desconfiança não é infundada. A história recente mostra que corridas bancárias podem levar a crises profundas, como as de 2008 e 2014. Os bancos russos, porém, parecem preparados para conter o pânico. Eles já criaram barreiras para evitar saques em massa, dificultando o acesso dos correntistas aos seus próprios recursos. Mas isso não significa que o sistema seja estável. Pelo contrário, enquanto os bancos anunciam lucros recordes, o número de inadimplentes cresce, e a qualidade dos empréstimos piora. Como explicar essa contradição? A resposta pode estar na forma como os dados são apresentados. Afinal, estatísticas oficiais nem sempre refletem a realidade. Muitas vezes, são apenas versões editadas para consumo público. E por falar em realidade, outro tema que tem tirado o sono dos russos é a inflação. Nos últimos meses, notícias absurdas têm se multiplicado. Supermercados instalando redes anti-roubo até em produtos básicos como queijo, e casos de pessoas sendo detidas por tentar furtar comida. A inflação que parecia controlada voltou a assombrar. Mas será que o governo conseguiu domá-la de verdade? A resposta não é simples.
O que se vê nas ruas é um reflexo de uma economia que patina, onde o custo de vida sobe, os salários não acompanham e a população se vê obrigada a tomar medidas desesperadas. Enquanto isso, as autoridades insistem que tudo está sob controle. Mas para quem vive o dia a dia, a sensação é de que o pior ainda está por vir. E o que não falta são exemplos concretos dessa realidade. Basta olhar para os carrinhos de supermercado. O que antes era um pacote de arroz, 1 quilo de carne e 1 litro de leite, hoje se resume a meia dúzia de itens básicos, comprados em quantidades mínimas. Os brasileiros não estão comendo menos por opção, mas porque o dinheiro simplesmente não estica. E quando o salário mal cobre o aluguel e as contas fixas, a comida vira variável de ajuste. O famoso kit sobrevivência, aquele conjunto de produtos essenciais, até pode ter um preço tabelado, mas basta adicionar um ingrediente a mais para a refeição ficar completa que o valor dispara. Um simples prato de feijão com arroz, por exemplo, se transforma em luxo quando se inclui um pedaço de carne, um pouco de óleo e um pão para acompanhar. O resultado? As pessoas cortam o que podem, substituem o que é mais caro e, em casos extremos, recorrem a alternativas desesperadas. Enquanto isso, os números oficiais tentam maquiar a realidade. A inflação controlada é um conceito que só faz sentido nos relatórios do governo, porque na prática, o que se vê é um encarecimento generalizado. Os produtos mais baratos até podem ter seus preços congelados, mas a cesta básica como um todo não para de subir. E não adianta culpar apenas o mercado internacional ou as sanções externas, a verdade é que a economia doméstica está em frangalhos, com uma política monetária que não consegue conter a alta dos preços e um poder de compra que se esvai a cada mês. Os varejistas já perceberam a mudança no comportamento do consumidor, as pessoas vão mais vezes ao supermercado, mas compram menos a cada visita. Não é frugalidade, é necessidade. É a matemática cruel de quem precisa fazer o dinheiro render até o fim do mês, mesmo que isso signifique abrir mão de itens essenciais. E se engana quem pensa que essa é uma crise passageira. Os sinais são claros, lojas de bairro fechando as portas, filas nos bancos de alimentos crescendo e até mesmo furtos de produtos básicos se tornando rotina. O que antes era um problema pontual agora é uma tendência preocupante. A sensação é de que estamos voltando aos tempos mais sombrios, quando a escassez e a insegurança alimentar eram parte do cotidiano. E o pior é que, enquanto a população se vira como pode, as autoridades seguem repetindo o mesmo discurso otimista, como se bastasse fechar os olhos para a realidade desaparecer. Mas a pressão externa também não dá trégua. As novas sanções dos Estados Unidos, que ameaçam impor tarifas de até 500% sobre países que mantêm relações comerciais com a Rússia, são mais um golpe na já frágil estabilidade econômica. A mensagem é clara: quem ousar desafiar o bloqueio ocidental pagará um preço alto. E não se trata apenas de uma retaliação política, é uma estratégia calculada para estrangular a economia russa e, por tabela, afetar todos aqueles que dependem de seus recursos. Os americanos não escondem suas intenções, querem isolar a Rússia do mercado global, substituí-la em setores-chave e garantir que sua influência econômica seja reduzida a zero. E o mais irônico é que há poucos anos, muitos duvidavam que isso fosse possível. Hoje, porém, a realidade mostra que a exclusão da Rússia de cadeias produtivas inteiras não é apenas viável, mas já está em curso. O petróleo e o gás foram os primeiros alvos, com a Europa acelerando sua transição para fontes alternativas. Agora a ofensiva se estende a outros mercados, como o de fertilizantes e commodities agrícolas, onde os Estados Unidos buscam convencer países como a Índia a abandonar os fornecedores russos. É uma guerra econômica disfarçada de apoio à Ucrânia, mas cujos efeitos vão muito além do conflito. O que está em jogo é a reconfiguração do poder global, com Washington tentando reafirmar sua hegemonia e eliminar qualquer concorrência que ameace seus interesses. E enquanto os líderes ocidentais celebram cada nova sanção como uma vitória, a população comum paga o preço, seja na forma de preços mais altos, seja na escassez de produtos básicos. A pergunta que fica é: até quando essa espiral de medidas punitivas e retaliações vai durar? E mais importante, quem realmente sairá vencedor dessa batalha? Uma coisa é certa: enquanto os governos discutem estratégias e impõem barreiras, são as pessoas comuns que sofrem as consequências. E em um mundo onde a economia global está cada vez mais interligada, isolar um país não é apenas uma questão de política externa, é uma sentença de dificuldades para milhões de famílias. Resta saber se os responsáveis por essas decisões estão dispostos a assumir a responsabilidade pelo que vem pela frente.